Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Neste vídeo vamos fazer uma breve antevisão do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, referente aos quartos de final da Taça de Portugal. Vai ser no Estádio do Dragão, hoje, por volta das 20h45 e, tal como eu estou aqui a dizer no título, mais uma final antecipada do Benfica, que tem sido assim quase desde o início da época, diria eu. Primeiro a Supertaça, ganhámos ao Sporting e muito bem. Depois a qualificação para a fase de Liga da Champions. Depois começámos ali a perder pontos no campeonato. Quase cada jogo que fazíamos era uma final. E de facto muitas não correram bem, na verdade. E o jogo com o Braga para a Taça da Liga, que também perdemos nas meias finais, também foi como uma final. E aqui com o Porto também, porque este é um jogo que ou ganhamos e passamos às meias finais, ou ficamos aqui e perdemos mais uma eliminatória. O jogo, como eu disse, vai ser às 20h45 e vamos fazer aqui apenas uma breve comparação entre as equipas. Já sabemos que o Porto está efetivamente muito forte esta época. Como podemos ver aqui, tem 27 jogos e desses 27 jogos, 23 são vitórias, portanto, 23 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 27 jogos, que dá uma porcentagem de vitórias muito boa de 85%. O Benfica tem mais 6 jogos, tem 33 jogos, 21 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, e tem uma porcentagem de vitórias de 63,6%. Tem, eu diria, menos 22% de vitórias do que o Porto, isto contando com todas as competições. O Futebol Clube do Porto tem 57 golos marcados, o Benfica tem mais um gol marcado, mas também tem mais jogos. Golos sofridos, o Porto tem só 13 golos sofridos e o Benfica 22. Isso aí traduz-se em o Futebol Clube do Porto, média de 2, tem uma média de 2,12 golos marcados por jogo, o Benfica 1,76 e o Porto tem uma média de 0,48, ou seja, o Porto, eu diria, marca mais do que 2 golos por jogo e sofre menos do que meio gol por jogo. É de facto fantástico. O Benfica, 1,66 golos marcados por jogo e 0,67 golos sofridos por jogo. Reparem, é de facto muito grande a diferença ehm, de gol average entre as duas equipas. O Porto tem 1,63 de gol average por jogo, ou seja, significa que em cada jogo é como se ganhasse em cada jogo, em média, 1,63 a 0 e o Benfica 1,09. Depois o valor do plantel também reflete-se aqui neste valor do plantel o que tem sido a época e o que tem sido os resultados da época. O Futebol Clube do Porto tem um valor total do plantel de 422 milhões e o Benfica 352 milhões. Se eu estou a fazer bem as contas, é uma diferença de 70 milhões a nível de valorização do plantel. O jogador em melhor forma do Porto, o Samu, 25 jogos, 19 golos e uma assistência, é também o jogador mais valioso com 50 milhões. O jogador em melhor forma do Benfica, o Pavlidis, que leva já também 24 jogos e 3 assistências e tem um valor de mercado também de 35 milhões. Aqui, se calhar, a idade também conta muito aqui para o facto do Pavlidis ter aqui um valor de mercado cerca de 15 milhões inferior ao Samu. Média de idade do Fogo do Porto mais experiente, 25 Benfica 23. Média de alturas, 1,83 para o Porto, 1,82 para o Benfica. Aqui apenas coloquei para sabermos aqui o que já é notório, de facto, o Futebol Clube do Porto muito lançado para ser o campeão, só tem um empate, que foi contra o Benfica, e também no Estádio do Dragão, e o Benfica tem aqui já 6 empates, esta época, de facto. Desses empates, empatou com o Porto, empatou com o Braga, empatou com o Sporting e depois teve aqueles 3 empates em casa contra equipas não consideradas grandes. E isso leva a que o Benfica esteja aqui, de facto, no terceiro lugar, mas ainda, em primeiro lugar, já não acredito muito, mas ainda a tempo de competir com o Sporting, mas vai ter que melhorar a sua qualidade. Últimos jogos aqui, na época 23, 23-24, esta já é a época 23-24, o Benfica ganhou 1-0 em casa ao Porto, mas depois perdeu nas Antas, perdão, no Dragão, por 5-0. Depois, a época passada, 2 vitórias por 4-1. De facto, há muito tempo eu não me lembro de ver umas vitórias tão expressivas do Benfica. E já esta época o empate, portanto, aquele empate que foi a única vez que o Futebol Clube do Porto perdeu pontos esta época para o campeonato, um empate a 0.
Aqui, portanto, já andei para trás, tenho que andar é para a frente. Aqui é os 11 iniciais previstos pelo site 00. Aqui a novidade do Porto será talvez a entrada do Tiago Silva para fazer ali dupla com o Bednarek na dupla de centrais, desviando o Kiwior para a esquerda, porque o Moura está lesionado. No Benfica há de facto aqui muita incerteza, não sabemos se o António Silva recupera, não sabemos se o Barrenechea, que seguiu também para o Porto, se recupera e portanto há aqui algumas dúvidas, mas aqui pela esta ideia do 0-0 será o Prestiani que ia assumir a titularidade, saindo o Manu e colocando aqui o Austin no meio. Mantém-se o Sudakov aqui na esquerda, ele que de facto não está em grande forma. Aqui é o meu 11 inicial. O meu 11 inicial é de facto um bocadinho diferente. Eu aposto que o Barreira é cheia, como viajou, parece-me que vai recuperar. O António Silva também parece-me que vai recuperar. Mas aqui, provavelmente, o Mourinho é bem capaz de tirar o Sudakov e colocar aqui o Sidney Cabral para que o Dal tenha mais ajuda e para também tentar utilizar aqui a velocidade do Sidney Cabral. E portanto, mantendo-se aqui o Barreira e o Rios, também se vai manter o Arsenal na direita e o Barreiro no apoio ao Pavlidis. Isto é o que eu acho que o Mourinho vai fazer. Aquilo que eu gostava que o Mourinho fizesse era, de facto, não arriscar no Barrenechea, até porque eu não tenho grande simpatia por ele. Colocava o Arsenal ali a fazer a dupla com o Rios. Entrava o Cine Cabral, sim senhor, mas para o lado direito, e seria ele a ajudar aqui o Dedic. E o Prestiani, que está a melhorar também defensivamente, ali na solidariedade com os colegas na fase defensiva, colocava aqui na esquerda, até para fazer ali um bocadinho, preocupar um bocadinho ali o Alberto Costa, para ele não subir tanto e ajudar aqui o Dal. E depois, apesar de não estar em grande forma, eu colocava aqui o Sudakov no meio, no lugar que tem sido ocupado pelo Barreiro. Pedia-lhe também para dar o seu máximo também na fase defensiva, mas para preocupar também ali os médios do Futebol Clube Porto para que eles também tenham preocupações defensivas. Mas penso que ele não vai arriscar. Neste caso teríamos o Sudakov com características atacantes, o Prestiano com características atacantes e o Pavlidis com características atacantes, ou seja, três jogadores e também a ajuda do Sidney Cabral. Mas de facto não me parece. No fim, aqui os pontos mais e menos, pontos mais do Benfica. Temos a esperança que em muitos destes jogos entre os grandes, muitas vezes a equipa que está em pior forma, a equipa que não é a favorita, é aquela que ganha. Também ter a esperança que os jogadores vejam neste jogo como uma grande oportunidade de marcarem a posição, de se valorizarem. Estou a falar, por exemplo, do Gonçalo Oliveira. O Gonçalo Oliveira é de facto um jogador que pode aqui ganhar muito se jogar no lugar do António Silva e se fizer uma boa exibição. E eu acho que ele vai ter personalidade para isso. O Prestiani também, fazer finalmente ter aqui uma excelente exibição num jogo destes. Portanto, são jogadores que de facto pode ser um jogo de uma vida e muito importante para o seu futuro. E depois também saber que o Mourinho gosta deste tipo de jogos, já sabemos, e costuma dar-se muito bem com estes jogos em que não tem que se assumir como favorito. Em que ele gosta muito do lado estratégico, gosta muito de puxar aqui também pelo lado psicológico dos jogadores, e lá está. E ter possibilidade de sair naquelas em contra-ataques, em ataques rápidos e defender-se bem. Que eu penso que o Benfica vai ter, pelo menos no início, essa postura. Vamos ver que também se o Porto vai ter uma postura mais agressiva do que teve no jogo do campeonato e se o Porto marca primeiro e a estratégia do Benfica vai ficar muito, muito limitada. Negativo, situações negativas, pontos negativos, observações negativas. Fase complicada do Benfica, quando pensávamos que a equipa, mais pelos resultados do que pelas exibições, mas pensávamos que a equipa estava de facto a melhorar de forma consistente, ali o jogo com o Braga, o jogo também do campeonato, a primeira parte do jogo com o Braga para o campeonato, deitaram por terra essa esperança da equipa estar a melhorar. Não me parece, há um retrocesso de facto na qualidade, estamos numa fase complicada, mesmo no próprio discurso do Mourinho. Se formos eliminados hoje, portanto,
a juntar-se aos 10 pontos de avanço do campeonato, a juntar-se à eliminação da Taça da Liga, a juntar-se à eliminação da Taça de Portugal e a juntar-se também a uma situação muito complicada na fase da Liga dos Campeões, no pior dos cenários, podemos de facto ficar como a única coisa em que podemos lutar, isso é o pior, é de facto pelo segundo lugar, que também é importante, de facto, pelo segundo lugar no campeonato, que nos permita ter esperança de irmos à Liga dos Campeões. Portanto, o que pode acontecer é, de facto, final de janeiro, início de fevereiro, chegarmos a uma situação em que a única coisa que lutamos é, de facto, pelo segundo lugar. É muito pouco para o Benfica, mesmo que já tenhamos ganho a Supertaça. Portanto, pode ficar uma situação muito difícil, uma situação muito difícil de gerir. E a juntar a tudo isto, o mais importante, que é a qualidade do Porto, é de facto a equipa mais, não diria que é a equipa melhor joga futebol em Portugal, temos o Sporting, o Braga também está a jogar muito bem, mas é de longe a equipa mais consistente, a equipa mais completa, o Futebol Clube do Porto. Mas vamos torcer pelo nosso Benfica, que onde entra os jogos que faz é sempre para ganhar, e tem que ser assim que temos que pensar, pensamento positivo. Portanto, um bom jogo para todos. Pedir-vos o habitual, que é no caso de terem gostado deste vídeo ou de outro vídeo que já tenham visto no canal, para subscreverem, que é 100% gratuito. Os gostos também são importantes, os comentários, as partilhas com outros benfiquistas que possam gostar. E, portanto, um bom jogo para todos. Obrigado, até breve.